Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu já vou te pedir que deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje é o dia de estudarmos a mediunidade. E o nosso estudo de hoje será um áudio que foi retirado do estudo que fizemos ontem, juntamente com o grupo mediúnico aqui do Núcleo Espírita Kardecista Renascer. No estudo de ontem, gravamos o estudo que é realizado pelo Zoom. Eu retirei o áudio dele, que vai servir também para o canal Espiritismo Explicado. Vamos então ao áudio. Hoje vamos começar a estudar a mediunidade de incorporação, né? É o item 9 do livro Estudando a Mediunidade, é o capítulo 9, Incorporação. Vamos aproveitar este estudo, né, para poder tirar dúvidas, ver qual que é a dúvida, qual é a dificuldade de cada um diante dessa mediunidade, né, que com certeza absoluta é a mais importante de todas do ponto de vista da capacidade que temos de ajudar os espíritos, né? Então, esta é a mediunidade mais colaborativa em relação ao auxílio aos espíritos, né? Não tem nenhuma outra que seja tão importante quanto essa. Cada uma tem sua importância, mas do ponto de vista da ação do centro espírita como um pronto-socorro aos espíritos, a psicofonia é a mais importante, a mais poderosa. Então, com o sugestivo nome de psicofonia, a mediunidade de incorporação foi magnificamente estudada nos Domínios da Mediunidade, né? Domínios da Mediunidade é um livro dedicado, né, ao estudo da mediunidade. É uma obra muito importante do André Luiz, né, psicografada pelo Chico, e que nós fizemos todos os capítulos, né, todo o estudo, me parece que são 69 estudos que fizemos do livro Nos Domínios da Mediunidade lá no canal, né? Tem todas as lives dele lá, com todos os assuntos bastante discutidos e submetidos ao crivo das perguntas, né, de muitas pessoas que, ao longo do tempo, foram vendo esses estudos, né? Então, é um dos estudos mais importantes. Para nós, como espíritas, como médiuns, com certeza um dos estudos mais importantes. Então, com o sugestivo nome de psicofonia, a mediunidade de incorporação foi magnificamente estudada nos domínios da mediunidade. Que é incorporação ou psicofonia? O que é a incorporação ou a psicofonia? O que vai longe, né? Porque podemos imaginar dentro desse o que é, podemos imaginar também como ela se processa, como acontece, como é o mecanismo, né, da psicofonia. Então, a psicofonia é a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos que presentes se encontrem. Então, apenas um resumo, né, do significado da psicofonia. E interessante, é uma faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos que presentes se encontram. Não é só isso, né? Uma comunicação que acontece com o intercâmbio mental do médium com o espírito desencarnado. Esse intercâmbio, ele acontece através dessa ligação mediúnica. O médium é uma pessoa especial, ele tem uma antena para o mundo espiritual, nem todas as pessoas têm. É o tipo de mediunidade que, se você já não tiver, não adianta esforçar, que você não vai desenvolver. Não adianta querer desenvolver psicofonia, que não vai conseguir, porque a psicofonia já é algo assim planejado na vida da pessoa. Ela já nasce com essa propensão, com essa capacidade. Ela acontece muito em função da ação da glândula epífise. Ela se transforma numa antena para o mundo espiritual e permite a captação dos fluidos dos espíritos, né, das energias dos espíritos,
que entram pela aura do médium, distribui-se pelo corpo, desenvolvendo um mundo de reações físicas que vai fazer com que o médium sinta o que o espírito está sentindo, capte o mundo emocional desse espírito e acontece então a comunicação. É a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo espiritual. Ou seja, a mediunidade que mais existe é a psicofonia. É a mais comum, a de ver no nosso centro, né? A quantidade de médium psicofônico que tem ali, tanto no trabalho de quarta quanto no trabalho de quinta-feira. É a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo. É através dela que os desencarnados narram, quando desejam, os seus aflitivos problemas, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra do esclarecimento e da consolação. Esta é a mediunidade mais comum e também a mais importante. Como dissemos antes, a mais importante do ponto de vista da capacidade que nós espíritas temos de ajudar os espíritos desencarnados, sofredores, e também dando oportunidade dos mentores espirituais se comunicarem conosco. Por isso ele diz aqui, ó, é através dela que os desencarnados narram, quando desejam, os seus aflitivos problemas, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra do esclarecimento e da consolação. Se não houvesse essas reuniões que possibilitam a incorporação ou comunicação psicofônica, os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas, com o serviço de socorro às entidades que, nas regiões de sofrimento, carpem as aflições do remorso e do rancor. Isso é muito interessante. A partir do momento que houve uma intensificação dos trabalhos nos centros espíritas, nesse período aí, a partir do início do século passado, quando começou a espalhar o movimento espírita pelo Brasil e num trabalho ativo de psicofonia, principalmente, houve um grande avanço na capacidade de auxiliar os espíritos sofredores e levando-os ao plano espiritual, socorrendo esses espíritos. É igual ele está falando aqui, é como ele está dizendo aqui, ó. Se não houvesse essas reuniões que possibilitam a incorporação ou comunicação psicofônica, os obreiros da espiritualidade teriam suas tarefas aumentadas, com o serviço de socorro às entidades que, nas regiões de sofrimento, carpem as aflições do remorso e do rancor. Então, a eficiência da psicofonia para uma determinada categoria de espíritos, ela é única. Existe um trabalho que a psicofonia realiza, em muitos casos, em que a equipe espiritual nem tem como chegar. Eles não têm acesso a determinados espíritos de baixíssimo teor vibratório, quase como se fossem encarnados, que estão em regiões de muito sofrimento. As equipes espirituais de socorro ficam invisíveis para eles, não há como contactar, não há possibilidade de haver um contato, estabelecer-se um contato com estes espíritos no plano espiritual. Mas como o médium, aquela pessoa que tem o corpo físico, né? E o corpo físico tem fluido vital, e o fluido vital, um dos componentes dele é o ectoplasma, é um conjunto de situações e de possibilidades que permite que este médium atenda espíritos que estão fora, até mesmo fora, do acesso dos mentores espirituais trabalhando no plano espiritual. O acesso deles é limitado. Você observa, por exemplo, que André Luiz, ao ficar 8 anos lá numa região umbralina, ele a todo momento buscaram uma forma de socorrê-lo, mas não havia possibilidade porque ele sequer conseguia entrar em contato, a equipe espiritual nem conseguiu entrar em contato com ele. E olha que André Luiz, das regiões umbralinas que existe, ele estava numa das melhores, não era das piores, né? Ele não estava lá nos mundos
subterrâneos, não. Ele estava numa região menos escura, menos pesada do plano espiritual. Até porque o que ele fez durante a vida para merecer aquilo era bem menor do que muitas pessoas são capazes de fazer. Se não houvesse essas reuniões que possibilitam a incorporação ou comunicação psicofônica, os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas com o serviço de socorro às entidades que nas regiões de sofrimento carpem as aflições do remorso e do rancor. Entidades superiores teriam que reduzir as próprias vibrações a fim de se tornarem visíveis ou de se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados e transmitir-lhes o verbo do reconforto, como certamente ocorria antes do advento do Espiritismo, que trouxe aos homens de boa vontade, através da oportunidade do serviço mediúnico, sublime campo para a exercitação do amor. Então, observe esse detalhe, né? Os espíritos teriam que rebaixar muito o seu padrão vibratório, os socorristas, tornando-se vibratoriamente semelhantes ou mesmo iguais a eles. Então, eles teriam que igualar-se a eles para poder socorrê-los. Um trabalho muito complicado e muito difícil. E muitas vezes nem assim é possível, porque por mais que a equipe espiritual possa fazer, ainda existe uma limitação. Os encarnados têm recursos que os desencarnados não têm. Quando o espírito incorpora, ele recebe um choque muito grande das energias físicas do médium. Quanto maior for o equilíbrio desse médium, maior a eficiência do seu trabalho. Mas normalmente ele recebe um choque que faz ele despertar. Ele acorda do seu pesadelo, ele acorda do seu aprisionamento, né, ao mundo espiritual, lá a região dele, aquela situação de que nós já estudamos muito a questão do monopensamento, né, da cristalização mental, onde o espírito fica aprisionado a um pensamento único e não consegue avançar, ele não consegue raciocinar. Sim, Miller, pode falar. Lazarino, Oi. você fala nessa questão do acesso aos irmãos, e no meu caso, eu me vejo muito em lugares assim, aonde eu vou, lugares que eu vou com outras pessoas, só que essas pessoas sempre ficam para trás, né? E eu entro em caverna, buraco, eu entro em casas, eu entro em lugares assim. Às vezes eu saio com pessoas toda deformada, eu nunca sinto medo, na verdade. É seres bem assim, disformes mesmo. Seres que estão, você vê que parece que estão até no estado de decomposição, outros estão no puro esqueleto, eu consigo ver nitidamente, né? Mas eu vou lá, eu abraço, eu tiro aquela pessoa do lugar, levo para outro lugar, me vejo pegando várias pessoas, levando para um ponto, e dali para frente elas outros vêm e buscam, né? Sim, E uma coisa que eu vejo bastante, às vezes, eu tenho arma, já me entregaram arma, tipo faca, uma arma, uma pistola, assim, para me poder ir lá naquele lugar, sabe? Eu olhava assim, eu via uma arma mesmo e ia fazer o que eu sim. tinha que fazer e voltava, né? Aham. A última vez que eu tive uma experiência que ficou muito nítida, eu estava numa vila muito paupérrima, bem feinha, mas uma coisa eu vou te falar que eu não esqueço, eu olhava para o céu, mesmo sendo uma zona trevosa, eu vi umas cores que eu não consigo descrever, um vermelho que eu não consigo descrever, um azul, eu não sei descrever aquele azul, muito bonito, no lugar de treva, mas eu vi esse azul, eu vi esse vermelho, e eu olhava para cima, eu ainda falava assim, a pessoa que estava do meu lado assim, mãe, aqui tá a noite, aqui é dia. Ela falou assim, aqui é dia, aquilo ali é o céu. Só com a cor, Lazarina, que eu te juro, eu me emocionava vendo as cores, que eu não sei descrever que cor era aquela. Cores, uns vermelhos que eu nunca vi, uns azuis que eu nunca vi, muito, muito bonito. Embora o lugar era treva, né? Ainda pensei, se o lugar é assim e tem uma visão tão bonita, imagina se eu tivesse além disso aqui. Mas eu me vejo nesses lugares sempre, sempre mesmo. E às vezes me parece que sozinho, mas tem alguém no suporte, mas eu volto, entrego aquele irmãozinho para alguém. Eu me vejo sempre assim. Entendi. As possibilidades do médium psicofônico são muito mais amplas, permite um leque de atividades e de ações
muito mais intensa do que, logicamente, se não tivesse, né, o médium. Ou seja, nos tempos, antes de existir a mediunidade psicofônica tão ativa como ela é hoje, a dificuldade dos espíritos, com certeza, eram muito maiores. Sim, Keila, pode falar. É porque meu áudio aqui demora para voltar. Aham. Então, boa noite. Eu estava no início e eu não estava conseguindo entrar, como sempre. Boa noite. Então, essa questão aí do desdobramento, a questão da mediunidade, igual aconteceu no último trabalho. Aconteceu algo que eu nunca havia acontecido comigo. Eu desdobrei dentro do centro, eu voltei para o meu corpo, eu vi o que estava acontecendo ali, tanto no espiritual quanto no físico, e depois eu desdobrei novamente e eu não consegui segurar, porque é algo que eu trabalho muito essa questão da disciplina, de quando eu estou com o espírito ali. E eu não conseguia voltar para o meu corpo. Eu não sei se nesse momento o espírito tomou conta de mim e eu estava em cima porque eu não conseguia voltar. Então, assim, como é algo que aconteceu e nunca havia acontecido comigo, então é uma dúvida mesmo. Porque desdobramentos, novamente, normalmente, quando eu estou em prece, eu consigo desdobrar, mas é mais fácil. Inclusive, a minha mediunidade que começou sempre foi em desdobramento, que era no início, que eu sentia tudo, era só em desdobramento. Hoje que é diferente. Mas essa daí, para mim, foi nova, Lazarino. Uhum. Existem muitas experiências que, a partir do momento que você começa a trabalhar intensamente num campo igual é o campo nosso, né? Um campo de trabalho igual ao nosso, com certeza absoluta você vai sendo mais provada, mais testada, né? E confiar na espiritualidade e continuar o trabalho, né? Não podemos desmorecer diante disso. E são experiências que você pode aproveitar para o seu próprio aprimoramento, né? Não estou dizendo que o aprimoramento é não ter a mediunidade, pelo contrário, o aprimoramento é poder aprender com essas dificuldades para poder ver até onde, né, há exatamente o aperfeiçoamento do trabalho. Se a espiritualidade permitiu que acontecesse, é porque tinha um propósito. Às vezes a gente não consegue identificar imediatamente esse propósito, mas conseguimos identificar depois, né, num outro momento. A mediunidade de psicofonia, ela tem a capacidade de auxiliar muito mais os espíritos. Primeiramente, porque para acontecer a psicofonia, é preciso haver uma comunicação de mão dupla, ou seja, as energias vêm de lá para cá e elas vão daqui para lá. Se não estabelecer esta ligação, não há possibilidade de que haja comunicação. Então, quando o espírito ele se aproxima do médium e há aquela ligação de aura para aura, ou seja, aquela ligação onde há uma captação da energia do espírito, e o espírito também está em comunhão com a energia do médium, estabelece aquela via de mão dupla. Vem a energia de lá para cá e vai a energia daqui para lá. Ou seja, na prática seria assim: o espírito está sentindo o que você está sentindo, e você está sentindo o que o espírito está sentindo. Ou seja, é preciso que um esteja dentro da cabeça do outro. Um esteja ligado à mente do outro para que aconteça aquela comunicação. E com o detalhe de que, dentro dessa comunicação, que o médium controla a mediunidade e o espírito comunicante. É através dessa via. O espírito fala assim: ah, me desamarra, me solta. Não tem nada amarrando ele, nem aprisionando ele, a não ser a própria mente do médium, que o subjuga. Eu estou falando mais de comunicação com os obsessores. O médium, o espírito quer levantar, ele não levanta. O espírito quer sair correndo, ele não corre. O espírito quer gritar, ele não grita, né? Porque aí ele fala: você está me amarrando, você está me prendendo. É uma contenção muito poderosa que o espírito não consegue vencer, a não ser que o médium realmente não tenha uma disciplina, né? No caso aí de o médium não ter o domínio da mediunidade. Mas quando estabelece esta via de mão dupla, aí é que é a importância da ação para poder ajudar os espíritos
porque o médium, estando dentro da mente do espírito, assim como o espírito está dentro da mente do médium, há uma possibilidade do médium colocar ali dentro o impulso de suas energias próprias. E nessas energias tem o potencial físico e mental do médium. Ou seja, é assim, você tem lá um espírito, muitas vezes extremamente sofredor, profundamente desequilibrado, sem nenhum controle, sem nenhum domínio, e você tem do outro lado um médium que estuda, que trabalha, que aprende, que se autoevangeliza. Ou seja, o conteúdo do médium tem que ser mais potente do que o conteúdo mental do espírito, para que se possibilite, então, a comunicação. Caso contrário, se uma das partes resolver interromper a comunicação, consegue. Tanto o espírito consegue interromper a comunicação se ele quiser, quanto o médium também consegue interromper a comunicação se o médium quiser. Porque essa via de mão dupla pode ser interrompida a qualquer momento, obedecendo à vontade do médium, quanto à vontade do espírito, se ele desejar. E se o espírito também tiver, ou seja, uma vontade muito grande, e ele tiver ainda algum domínio sobre ele mesmo. Normalmente ele perde muito dentro do centro o domínio sobre ele, né? Ele fica muito influenciado, subjugado pelas energias do grupo mediúnico, são obrigatoriamente escolhidas, os espíritos que entram numa sessão mediúnica de qualquer centro, eles são escolhidos para estar ali, não há possibilidade de auxiliar quem nós não podemos, quem nós não damos conta de ajudar. Para um grande ódio, não adianta um pequeno amor. É preciso um amor muito maior para poder ajudar. Então, a espiritualidade seleciona os espíritos que podem ser atendidos ali, né, naquele ambiente, utilizando dos mecanismos de medição de correntes vibratórias da própria corrente mediúnica. O psicoscópio é um dos elementos que eles usam, né, para medir a nossa competência. Então, diante disso, os espíritos que entram numa sessão ali, eles são previamente autorizados para estar ali. E quando o médium está na mente dele, o médium carrega um conteúdo de energia que não é apenas restrito ao conteúdo vivenciado ali naquele momento da incorporação, lá no centro, não. Não é aquela uma hora que a gente fica ali, 40 minutos, uma hora, incorporando, não é aquele momento ali o mais importante. O mais importante é o momento vivenciado no dia a dia, durante o dia. Aquilo nos dá um teor de energia que é comunicado diretamente à mente do espírito. É o conteúdo vibratório meu que está dentro da mente do espírito. E nisso ele recebe aquilo como um choque muito forte. E esse choque é potencializado pelo nosso ectoplasma, que ao mesmo tempo que o alivia, ao mesmo tempo o choca. E nesse choque, ele desperta dos seus pesadelos. Ele muda a natureza dos seus pensamentos. Ele consegue alterar a forma como ele vê e a forma como ele se vê aprisionado e a forma como muitas vezes ele se vê também completamente subjugado pelo monopensamento, ele não consegue raciocinar, perdeu a capacidade de raciocinar. Daí a importância da utilização do médium, que é muito mais eficiente no trabalho de socorro aos espíritos sofredores do que qualquer equipe espiritual, não tenha dúvida disso. As equipes espirituais, por mais, digamos assim, trabalhadoras e competentes que sejam, eles não têm a possibilidade que nós temos. Então, esta é a situação. Sim, Regina, pode falar. Oi, como que os espíritos de luz ou mentores, eles abaixam as próprias vibrações para chegar até mecanicamente, como isso acontece? Mecanicamente, existem duas maneiras de você sujar o seu perispírito. A primeira é através dos maus pensamentos, né? O que nos aprisiona ao mundo, ao planeta Terra, a esse mundo de expiação e provas? Sujeira mental.
Sujeira mental, fruto da ira, da raiva, da inveja, dos maus sentimentos, suja o nosso perispírito, nós afundamos para este mundo aqui e não conseguimos sair daqui enquanto não limparmos essa sujeira, ou pelo menos enquanto não deixarmos de produzir sujeira mental. O que é essa sujeira mental? Quando você está, qualquer pessoa que esteja no momento aí de raiva, no momento de ira, no momento de mágoa, um momento de ódio, algum sentimento ruim, o perispírito dele acumula, ele densifica, ele fica pesado, denso, pesado, e perde todas as suas características, se aproximando muito da matéria. O espírito materializa, o perispírito materializa quando o médium está no mau sentimento. Essa é a primeira forma. A outra forma é densificar o perispírito sem produzir sujeira mental. Então, o espírito não vai se envolver no estado de ira, o espírito superior, para ele poder ser visível lá aos espíritos sofredores. Então, existem duas maneiras de socorrer. Existe primeiro a utilização de espíritos socorristas lá da 10ª classe, né? Da 3ª ordem, 10ª classe, que são espíritos comandados, espíritos que não têm muito desenvolvimento, não têm muitas capacidades, mas eles são utilizados para poder ir lá e buscar, né? Eu acho interessante, nisso entra muito os indígenas, os caboclos, né? Eles se prestam muito bem a esse tipo de serviço até um certo momento. Depois tem aqueles que são espíritos muito pesados, né? Que vão dar assistência em regiões muito pesadas. Aí são espíritos que são muito cultuados na Umbanda, até na Quimbanda, né? Que são espíritos também que são, em muitos casos, são socorristas, sob o comando de espíritos mais elevados. Existe isso em regiões extremas. Eu não estou falando naquele umbralzinho mediano onde estava André Luiz, não. Aquele ali é uma antessala de umbral, né? Ali é um lugar bom. Estou falando das regiões mais trevosas, né? Quem dá assistência é quem tem trânsito por ali. Agora, o espírito superior, melhor, espíritos superiores, de fato, eles não precisam dar assistência lá no umbral. Podem, mas eles não fazem. Quem faz são os espíritos ali que estão voltados para aquilo, ou seja, nosso lar, uma colônia instalada ali na periferia do umbral, né? Então tem o umbral ali na região do Rio de Janeiro, e ali tem um muro, e depois desse muro é nosso lar. Fora daquele muro é umbral. Então é bem encostado, é dentro do umbral mesmo, né? Quem fundou ali foram espíritos guerreiros ali, principalmente os bandeirantes, né? Que fundou o nosso lar. E fundou ali, né, negociando com os índios, ou então tomando a terra mesmo, igual eles fizeram aqui no Brasil, né? Chegava, expulsava os índios e tomava. Essas regiões eram, mesmo no umbral, eram todas habitadas por indígenas, né? Eu falo umbral o seguinte, você imagine se você caísse de avião na selva amazônica, né? Lá na selva, e você fosse viver ali no meio de uma umidade terrível, um calor infernal, lugares onde você nunca vê a luz, porque as árvores cobrem completamente a luz, ela não consegue penetrar no solo. Você tem ali lama, inseto, cobra, tudo quanto é coisa para te apavorar, de dia e de noite. E aí pergunta, onde é que você estava? Ah, eu estou no umbral, porque é mais ou menos aquilo ali. Só que os índios vivem lá de boa. Eles não reclamam, não. Eles estão ali, vivem totalmente adaptados àquilo ali, os caboclos, né, os indígenas. E eles vivem ali e eles, então, são muito utilizados porque têm muito acesso a certas regiões. Outras mais densas, eles não têm muito. Mas um espírito, por exemplo, mediano, aí, que tem um morador de nosso lar, que queira ajudar alguém numa região umbralina, ele vai ter que criar a mesma densidade perispiritual sem entrar em desequilíbrio. Ele não vai ficar com raiva nem com ódio de ninguém para densificar o seu perispírito. Mas ele tem o poder de agregar matéria no seu perispírito, é um poder mental dele.
Então, ele vai concentrar-se, vai imaginar esta energia, ele densificando o seu perispírito, ele vai passar por recursos que tem disponível para ele poder densificar, endurecer o seu perispírito, perder as possibilidades do seu perispírito para poder transitar por ali. Pode fazer isso. Normalmente encontram-se outros que são mais capacitados do que isso, né? É o caso, por exemplo, lá do livro Os Mensageiros, me parece, que conta a história do Orzil, né? Que é um habitante, é um espírito habitante, ele tem um posto de socorro avançado lá no meio do umbral, né? Ele é uma pessoa muito forte, um espírito muito preparado para aquilo ali, e ele mora neste lugar, que é um posto avançado, numa região extremamente escura do umbral, né? E ele vive ali, é uma escala, né? Você tem gente que vive lá nas regiões mais escuras do umbral para dar uma assistência primária, depois ele é socorrido, leva para um outro lugar até chegar numa colônia mais avançada. Mas tem ali, como é o caso ali do lar de Fabiano, né? Ou seja, o que Frei Fabiano, ela é uma casa, tipo uma casa assistencial que, inclusive, ela voa, né? Ela levanta, né? E voa, muda de lugar. É casa transitória de Fabiano. Transitória porque ela transita, né? Ela sai de um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro ali, lá no umbral. Aquele é um posto avançado, avançado. O posto avançado é a linha de frente, é a ponta de lança, ele está lá na frente, lá na primeira linha do combate. E deste lugar, nesse lugar, tem aqueles espíritos que são preparados para poder transitar pelas zonas mais escuras do umbral, sem se contaminar com ela. Então, eles penetram as regiões mais profundas e são, digamos, agregados àquele posto avançado de assistência nas regiões umbralinas. Sim, Hugo, pode falar. Salazarino, Oi. levando em consideração que a condição mental é que faz com que o espírito fique, né, fique vinculado àquela zona umbralina, esses trabalhos são para resgate, e quando é para resgate, assim, que condição que é de espíritos que eles vão tirar lá? Porque eles não poderiam sair mudando essa sintonia de pensamento. Como que funciona assim na prática, assim? Eu sei que tem algumas coisas já vi no livro, mas como é que funciona isso na prática, assim? Esse resgate no sentido desses espíritos que ainda estão vinculados lá. É porque o que acontece? As regiões umbralinas, elas têm digamos, elas são dirigidas por entidades que exercem o poder ali. O poder, eles são poderosos, eles mantêm. É igual a prisão, é igual a penitenciária. Você sabe muito bem que quem manda dentro da prisão não é o Estado, é as organizações criminosas, né? Eles é que mandam dentro do presídio, né? A polícia entra muitas vezes e faz uma operação lá de limpar, de apreender armas, de desarmar as pessoas, mas quem manda ali dentro são eles. Eles dividem o poder ali. E no umbral é desse jeito também. Quem divide o poder no umbral são as organizações umbralinas. E muitas dessas organizações, que André Luiz coloca muito bem no seu livro Ação e Reação, né? Como é que funciona? Ele mostra ali um dos casos, mas ela é muito mais profunda do que isso. O espírito, às vezes, ele muda a vibração dele e já está habilitado a sair dali. Mas, porém, ele não tem forças para vencer os inimigos dele. Ele não tem forças para poder vencer, que eu digo o seguinte, fugir vibratoriamente da ação destes espíritos que são os comandantes ali daquelas regiões. Ele não consegue sair de lá. Ele mudou a vibração, ele já tem condição de sair, mas ele não dá conta. Eu preciso que alguém o socorra, eu preciso que vá lá, né? No próprio livro No Mundo Maior, resgata, faz tem uma conclusão dessa, né? Tem um caso em que eles vão para um lugar
para resgatar, saem lá da casa de transitória de Fabiano e vão socorrer algumas pessoas numa região umbralina. Chegando lá, eles são atacados de toda forma que você imaginar, inclusive com dardos, com petardos de explosivos, algumas coisas assim, e atacados por esses chefões lá dessa região. Aí, e lá tinha uma quantidade muito grande de pessoas que precisavam ser socorridos. Mas a grande decepção do próprio André Luiz foi ter saído de lá naquele dia, digamos, assim, metaforicamente falando, com o rabo entre as pernas, e sem conseguir socorrer nenhum. Não conseguiram socorrer nenhum. Aí esperaram que houvesse uma situação em que havia ali um fogo, né? É interessante porque as energias vão se densificando de uma tal maneira que ocorrem incêndios naturais naquele lugar. Aquela região pega fogo, ou então aquele fogo é tocado, ele é incendiado aquela região inteira. Os espíritos não vão morrer queimados porque já estão mortos, né? Então não precisa se preocupar. Então eles ficam ali então eles esperaram que aquilo acontecesse para poder enfraquecer aqueles espíritos comandantes daquelas regiões, para poder socorrer aquela quantidade de pessoas, me parece que eram 50 que estavam ali, já podiam ser socorridos, mas não foi permitido. Na verdade, uma coisa bem diferente é você mudar a sua vibração, mas a outra muito mais difícil é você livrar-se daquele meio subjugante. É a mesma coisa, você dizer, não, a pessoa está numa prisão, está lá numa prisão de segurança máxima. Agora, ela muda o comportamento dela ali dentro? Muda, ela pode mudar o comportamento dela. Ela pode, por exemplo, se tornar uma pessoa melhor ali dentro, né? Pode se tornar uma pessoa espiritualmente mais elevada ali dentro e libertar-se espiritualmente daquele ambiente. Mas fisicamente ela não vai conseguir, porque existe um meio que a subjuga. E nesse caso desses espíritos que são resgatados, estão sob o jugo de espíritos muito poderosos para o mal, né? Eles não são poderosos para o bem, eles são poderosos para o mal. E aqui no nosso planeta Terra é muito fácil, é muito mais fácil você ser uma pessoa poderosa para o mal do que um poderoso para o bem, né? Aqui o mal aqui anda de avião supersônico e o bem ainda em lombo de burro, né? Muito muito lento, muito devagar. Então você tem um poder muito grande das trevas que dominam e subjugam essas regiões inteiras. E eles exercem um poder ali. E o poder é um poder dentro da barbárie, né? Porque não havendo uma lei, eles estabelecem as próprias leis. As leis as leis bárbaras, né? Dentro dos seus guetos. Ali o umbral é totalmente dividido por guetos, né? Tem ali essa região assim, aquela é ali, aquele tipo de espírito que manda ali, outra que manda ali. Então há uma organização ali baseada na mais absurda e mais completa barbárie. É assim que funciona o umbral. Ficou Ah, claro? entendi, Silvana. Ficou claríssimo, essa era a minha dúvida. Mas só É. mais uma dúvida aqui. Eu posso dizer assim que, por exemplo, algumas zonas umbralinas, por exemplo, essas mais densas que o senhor está falando, em relação a algumas cidades espirituais, igual tipo nosso lar, eles estão em frequências vibracionais diferentes, e se estão em frequências vibracionais diferentes, eu posso dizer que estão, entre aspas, entre universos diferentes. Por que que é a minha pergunta? Então, essa mudança de plano, digamos assim, ela não é necessariamente automática, né? Não, não é. Digamos assim, não existe uma linha definida diante de uma mudança dimensional, não existe uma linha clara e definida. A partir daqui, existe só para nós aqui, encarnados. Para isso existe. Se o seu corpo morre, pronto, plano espiritual. Não tem meio termo. Se você está encarnado, pronto, você está no mundo físico. Para nós tem. Para eles, não. Porque onde começa, por exemplo, um mundo melhor e termina um mundo pior? Ele vai mudando
gradativamente, é um leque de energias que vai densificando. Por isso que ele fala assim, olha, eu saí de André Luiz visitando aqui, junto com os espíritos trabalhadores do plano espiritual, ele vindo na Terra. Então, tem 2 jeitos de você chegar aqui. Tem o jeito mais fácil e o jeito mais difícil. Sai de nosso lar. Como é que você vai chegar na crosta terrestre? Tem o jeito fácil. O jeito fácil é através de um túnel que eles criaram. Eles criaram um túnel entre nosso lar e o Rio de Janeiro. E aquele túnel, ele é guardado, ele é um túnel protegido. Então, vem facinho os espíritos. Eles entram naquele túnel e vêm voando, volitando, e chega aqui, né, na maior rapidez, lá no nosso, de nosso lar até o Rio de Janeiro. Já existe o método mais difícil, que normalmente os mentores do André Luiz escolhiam para levá-lo pelo caminho mais difícil, que era andar de a pé, andar muito, né? Então eles andavam uma região muito longa e começavam, às vezes, volitando, mas depois ficava tão pesado que os espíritos mais evoluídos conseguiam, os menos evoluídos não conseguiam, então eles vinham de a pé andando naquelas regiões todas e margeando lugares extremamente escuros, né? Até chegar, por exemplo, num posto de socorro, para depois ir para um outro posto de socorro, avançando lentamente. Então, como você vê, não tem uma linha muito clara e definida entre uma dimensão e outra. É igual a luz, né? A luz você olha lá para o arco-íris, a luz é a luz branca, né, que entra na nossa atmosfera. Ela é a soma das 7 cores do arco-íris. E você vai observando que o violeta é a dimensão mais vibratória, é o violeta, né? Depois ela vem para o azul, vai perdendo vibração. Quando chega lá no vermelho, que está lá no arco-íris, a vibração já é muito baixa, né? Agora, dali caminha para o infravermelho, que está muito, muito, muito mais baixo, né? Mas não tem uma linha definida, sabe? Não é claro assim, ó, daqui, acabou aqui e começa ali, não. O infravermelho começa também num vermelho de baixo teor vibratório e vai amarronzando, né? Vai ficando marrom, até chegar numa cor ali do piche sem fim. Isso não termina, porque essas vibrações, elas não têm um marco definido. Até aqui, não tem não, daquilo é infinito, e mesmo se alguma coisa não existisse, você imaginasse que existia, você, a partir do momento que você imaginou, você já passa a existir, porque a mente interage com o universo inteiro e aquilo, então, acaba criando alguma coisa que não existia. Imagine que alguém pense em uma coisa inusitada que nunca ninguém pensou. Pronto, aquilo não existe, então. Mas a partir do momento que aquela pessoa pensou, já passa a existir. Por isso, não há uma linha exatamente clara entre onde começa alguma coisa e termina outra. Digamos assim, é um peso que vai se acumulando lentamente, assim como uma leveza que vai se desmaterializando lentamente. O próprio nosso lar. O muro que separa o nosso lar é bem no umbral mesmo. Passou o muro, está no umbral, né? Não é um umbralzão, está numa região mais clara do umbral. Depois vai afastando de nosso lar, vai escurecendo. Mas observa um detalhe. Lá, dentro de nosso lar, tem lugares de altíssima vibração, através do qual se conecta com as regiões, as colônias espirituais muito superiores ao nosso lar, que estão dentro, nas partes mais altas da psicosfera terrestre, muito além da atmosfera, sabe? Lá mesmo, assim, se você traçar um círculo em volta da Terra, que é de fato um círculo, você vai chegar lá perto da Lua, sabe? A 400 mil quilômetros de distância, né, da Terra. A Lua está a 400 mil quilômetros de distância, mas você vai chegar com essas vibrações lá próximo da Lua, onde existem colônias espirituais ligadas à Terra, e nem escurecer não escurece lá. Lá não tem, digamos, noite, porque fica todo o tempo iluminado pelo sol, né?
No máximo passa ali uma sombra da Terra, da Lua, mas é uma coisa assim, um eclipse mesmo, mas são regiões claríssimas, não tem o pôr do sol, o sol não se põe, então são espíritos que nem precisam descansar, nem dormir, não tem essas cansaços, essas coisas que a gente tem aqui, né? E estão aqui na Terra ainda. Mas não existe uma clara definição. Aqui começa e aqui termina. Não, vai densificando, pesando lentamente e vai também tirando densidade, tirando peso e ficando cada vez mais rarefeito e mais leve à medida que evolui, dependendo ou não da quantidade de sujeira mental que está sendo impressa ali, né? É assim, ok? Ótimo. Obrigado, Celestino. Claríssimo. Obrigadão. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, existe uma correlação muito interessante. A sujeira mental, o mau sentimento, ele produz uma densificação perispiritual que pesa. E quando pesa, quanto mais pesado, mais afunda. Mais rápido e mais fundo vai, né? Porque até que o próprio peso, até que a própria densidade do meio freie a queda. Se não cair infinitamente, né? Ia caindo infinitamente. Só que não cai infinitamente, porque é um momento em que a densidade do ambiente freia a descida da densidade perispiritual. Então, o meu perispírito está pesado, mas o meu peso vai até um certo ponto, porque a própria densidade do ambiente me freia, não permite que eu continue caindo, né? Aí eu consigo retornar à condição a partir dali, não continuo caindo. A partir dali eu começo, então, a esperar, a espiritualidade vai esperar que eu mude a minha maneira de pensar, de agir, a minha onda mental ou a minha vibração, ela vai aos poucos arrefecendo o sofrimento, às vezes o tempo, às vezes a saudade, vai dando saudade de pessoas que oram por nós e continuam orando por nós, mesmo estando lá nas piores regiões do plano espiritual. E aí a gente acaba que chega um momento em que aqueles espíritos, eles mudam um pouco a sua vibração e estão prontos para ser socorridos. Aí há uma equipe de socorro, há uma equipe de resgate que vai até lá. E nestas equipes de resgate, muitas vezes, vão médiums que estão dentro do centro espírita trabalhando. Há um planejamento, ou seja, eu vou te levar lá. O espírito, é como o Miller estava dizendo, né? Vai em lugares que é muito difíceis, né? O Miller é essencialmente um espírito muito guerreiro, né? É uma pessoa que tem um preparo para essas situações. Foi militar durante muito tempo nesta vida e também em outras vidas foi militar também, né? Então, isto, a gente vê que é uma pessoa que tem preparo para poder entrar naquele lugar. Arma? Tem arma, sim. As guardas armadas, elas existem, né? As baterias elétricas colocadas lá em nosso lar, né? Ou mesmo colocadas lá na casa transitória de Fabiano, elas têm poder desintegrador do perispírito. Ela arrasa com o perispírito da pessoa. Só que o perispírito remonta, né? É como se fosse um rabinho de lagartixa ali que constrói de novo rapidamente, né? Então, o perispírito tem essa propriedade, mesmo que seja dilacerado numa explosão, como acontece aqui na Terra também, né? A pessoa amarra um punhado de bomba no corpo dela e explode. O que você acha que acontece com o perispírito dela? Explode junto, né? Destrói tudo. A pessoa provocou aquilo, é uma forma de suicídio. Destrói junto. Só que o perispírito recompõe de novo. Ele começa a recompor-se novamente, muito rapidamente. É por aí. Alguma dúvida? Vai atrapalhar se eu fizer uma pergunta? Outra Não, se você pergunta? já tivesse feito, já estaríamos respondendo. Seu Lazarino, essas dimensões é o mesmo que a quarta e quinta dimensão material que nós falamos aqui, estudamos na física? Isso é uma pergunta assim que eu não sei se é o mesmo ou se é a dimensão espiritual.
Eu não sei onde entra uma e termina a A outra. dimensão espiritual é uma dimensão natural, né? Ela é uma dimensão que existe aqui, compõe da natureza. O mundo dos espíritos é uma dimensão assim do universo relacionado ao nosso planeta Terra. Assim como o umbral está numa dimensão aqui no planeta Terra, porém relacionado ao mundo do sofrimento. Então, existem as dimensões superiores e as dimensões inferiores. Como é que você pode entender o que é a dimensão? Essa questão de quarta e quinta dimensão, o Espiritismo não se refere a elas dessa maneira. Isso aí é mais os cientistas, alguns cientistas que se referem mais hoje a um mundo quadridimensional, porque o nosso mundo encarnado ele é tridimensional, né? Tudo aqui tem 3 dimensões, digamos, tem uma altura, tem uma profundidade, tem uma largura, tudo aqui. Já um mundo quadridimensional é totalmente diferente e nós não conseguimos imaginar como é. Consegue-se matematicamente, mas não dá para imaginar como é, porque a nossa mente não cabe um universo quadridimensional. 5 dimensões, então, a quinta dimensão, não é 5 dimensões, é a quinta dimensão, seria um outro nível, mas não são só essas. O universo é como se fosse um livro em que cada página é uma dimensão. Então, você tem aí infinitas dimensões. Está muito mais ligado às teorias científicas relacionadas aos universos paralelos, né, que isso já é praticamente comprovado pela ciência, matematicamente já foi comprovado, né? Mas apenas não tem ainda elementos que permitem visualizar como seria isso. Porque nosso universo ainda, nós temos muito pouco desenvolvimento ainda para poder entender tudo isso. Mas cada dimensão é uma faixa que existe vibratória. Então, o que é? Como é que você fala sobre essa vibração? É uma senoide, né? É uma onda que faz esse movimento senoidal, né? É uma onda que sobe e desce formando uma senoide. São as ondas. Então, como é que você mede ondas? É pela frequência, a quantidade de vezes que ela vai em cima e desce embaixo, né? Quantas vezes ela faz isso é a frequência. E o tamanho da onda. Quanto mais baixa a vibração, quanto menor a frequência, maior o tamanho da onda. Então, você tem as ondas muito, muito grandes e muito lentas. E os espíritos superiores vibram em frequências ultra rápidas, né? Ultra rápidas. As ondas dos espíritos superiores, a frequência vibratória deles é ondas extremamente pequenas, extremamente rápidas. Essas são as ondas dos espíritos superiores. Seria o mesmo que você ouvir, por exemplo, alguém tocando um flautim, né? Que se ele apertar mesmo, ele quebra um copo de cristal com a onda de altíssima frequência de um flautim, e ao mesmo tempo ouvindo ali um bater de um bumbo, né? Alguém batendo ali um tambor bem grandão, né? Assim que tem um som bem pesado, ou digo, um som bem grave, né? E tem um som mais agudo, é mais ou menos isso. A frequência se mede em hertz, né? É uma medida de frequência, chama hertz. A energia elétrica aqui no Brasil é 60 Hz. Significa que a onda vai em cima e desce 60 vezes por segundo, né? Essa é a energia elétrica aqui, 60 Hz. Então, você tem aí megahertz, gigahertz, né? O que é gigahertz? Gigahertz em relação a que tempo? Gigahertz por segundo. Gigahertz significa 1 milhão de hertz. A onda vai 1 milhão de vezes em 1 segundo, né? Gigahertz por segundo. Para você medir, precisa de um tempo, precisa da quantidade de tempo que é utilizado dentro daquela medição. E por aí vai, até chegar a valores inimagináveis, né? As ondas eu nem tenho condições de contar em segundos mais, mas contar em nanosegundo, que é 1 segundo dividido por 1 bilhão, é 1 nanosegundo, né?
Você pega um único segundo e divide ele por 1 bilhão, você tem 1 nanosegundo. Então, aí você tem gigahertz por nanosegundo, bilhões de vibrações por 1 nanosegundo. É coisa assim que a nossa mente não consegue imaginar. Por isso que nós não conseguimos imaginar como seja um universo em 4 dimensões, em 5 dimensões. A gente mal dá conta de compreender o nosso tridimensional aqui. As pessoas verbalizam muito essa coisa de 4 dimensões, mas na verdade são teorias para a maioria da humanidade completamente incompreensível. Nesta situação toda, você tem ali, imagine ali, você tem de 10 a 20 é uma dimensão. Começa com 10 vibrações e termina com 20, é uma dimensão. De 20 a 30 é outra dimensão, começa com 20 e começa com 21 e termina com 30. E assim sucessivamente ao infinito. Aí você não tem um ponto finito, é um ponto infinito. Você coloca ali tudo isso, tanto para cima quanto para baixo, os 3 pontinhos que determinam que aquilo vai até o infinito. Então, dimensões é isso, a faixa vibratória em que se situa em hertz uma determinada frequência, um limite mínimo e limite máximo dentro de uma faixa que estabelece uma frequência eletromagnética emitida pelos habitantes daquela região ou pelos elementos materiais daquela região. O nosso Sol tem uma frequência, uma estrela, por exemplo, uma estrela azul, a gigante azul é outra frequência completamente maior, muito maior, é uma frequência de ondas muito mais curtas e muito mais rápidas. Nós não suportamos. Por que que a gente tem que morar na periferia da Via Láctea? Por que que nós não moramos lá no meio da Via Láctea, né? Lá perto, lá daqueles lugares luminosos? Porque ali existem coisas que nós não aguentamos. O nosso corpo decomporia ali naquele lugar. O campo magnético da Terra tem que nos proteger do Sol, que é a fonte da vida, para você ter uma ideia, né? Se de repente o campo eletromagnético da Terra desaparecesse, a primeira coisa que não existiria aqui rapidamente seria a água, porque a água seria tão bombardeada com elementos, como partículas, subpartículas emitidas pelo Sol, que ela imediatamente haveria decomposição. A água se decomporia em oxigênio e hidrogênio e pronto, acabava, não tinha mais água aqui, evaporaria tudo. Calcula-se que a água de Marte evaporou num determinado momento por conta do enfraquecimento do campo magnético de Marte, que é muito baixo. O campo magnético de Marte não tem nem 1/3 da potência do nosso campo magnético aqui da Terra. Lá é muito fraco, então não tem como proteger, tá mais longe, portanto, pela distância está mais protegido, a Terra está mais perto do Sol, então há uma ingerência maior, uma invasão menor dessas partículas letais que são emitidas pelo Sol e somos protegidos dela, né? É isso. Simples assim, né? Raios ultravioleta, o que que é? Aqui na Terra, nós vemos apenas o espectro luminoso que vai do vermelho ao violeta. Acima disso, começa as vibrações ultravioletas, vão além do violeta. Abaixo do vermelho tem as vibrações infravermelhas, que vão abaixo do vermelho. Então, dentro dessa faixa, nós vivemos. Então, podemos dizer que aqui no nosso planeta, a nossa vibração vai do vermelho ao violeta, é nosso espectro de percepção. A nossa percepção visual vai do vermelho ao violeta. Existem as abelhas, por exemplo, veem ultravioleta. Elas conseguem ver uma florada, não como a gente vê, elas veem em ultravioleta. Abelhas, principalmente as abelhas, a abelha Europa, né? A abelha europeia ou a abelha africana. Elas veem ultravioleta, elas não veem como a gente vê. É totalmente diferente. Infrassom, cachorro ouve infrassom e ultrassom. Acima, o nosso aspecto de som, a nossa dimensão de percepção sonora é muito restrita. Acima de nossa percepção tem o ultrassom, que nós não escutamos porque vibra demais. Então, o nosso ouvido não é preparado para captar, porque a onda, a senoide da frequência
da propagação no ar, que o som propaga no ar, né? O ar, sem ar não há som. Então, a frequência que se estabelece é muito alta. A gente não consegue ouvir, é o ultrassom. Abaixo existe o infrassom, que nós também não conseguimos ouvir, porque a vibração está lenta demais. Então, nós ouvimos o som. O som é considerado aquilo que o humano é capaz de ouvir, que está acima do infrassom e abaixo do ultrassom. Aí nós vemos, nós ouvimos, mas existem animais que não. Então, nossa dimensão é essa, nossa dimensão de percepção auditiva. A nossa dimensão de percepção visual está entre o vermelho e o violeta. Então, existem coisas acima que nós não vemos, como existem abaixo que nós também não vemos, né? Então, isso é dimensão. E o umbral é uma dimensão muito pesada, né? Significa que lá tudo é como se fosse, assim, extremamente lento e extremamente pesado. O umbral é assim, lento e pesado, né? Muito lento e pesado. Isso é umbral, né? E isso está dentro da mente da pessoa que é atraída por aquela região. Exatamente assim que funciona. Sem Então dúvidas, o tempo lá passa mais lento, teoricamente, né? muito mais lento, muito mais lento. Então, isso tem a ver também com a percepção que eles têm, às vezes, de que para eles não parece que eles estão tanto tempo lá Não, presos, né? não parece. Lá não passa. Quanto mais escura a região, quanto mais densa, mais lentamente discorre o tempo. O tempo só é linear para nós encarnados, né? Só para nós. Porque nós temos começo, meio e fim. Nós temos um tempo de validade, né, muito curto. Chega no momento em que você vence, ou seja, o tempo é medido muito pela nossa vida, né? Você é criança, você é adolescente, você é adulto, você é jovem, você é adulto, depois você é velho e depois você morre. Pronto, e o tempo é medido nessa questão circunstancial entre o início e o fim da sua própria vida, entre o alfa e o ômega da sua existência, né? Mas agora você imagina para quem não tem isso, né? Para quem nunca envelhece, nunca morre, o tempo não importa, 100 anos é o quê? 1000 anos é o quê, né? Então não há essa sucessão contada pelo início e o fim de alguma coisa, porque você não sabe quando começou e nem tem noção de como vai terminar, porque não tem fim. Então aí muda totalmente a concepção mesmo de tempo e, consequentemente, de espaço, né? Principalmente porque tempo e espaço hoje é absolutamente uma coisa só, né? Hoje você consegue medir tempo em metros e espaço em horas, né? Ou seja, espaço-tempo é um conceito único atualmente. Uma coisa depende da outra, espaço depende de tempo, e tempo depende de espaço. É uma coisa só hoje, espaço-tempo. Então, meus prezados irmãos e irmãs, este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela oportunidade.